Oi, hoje eu vou te mostrar o resultado das plantas que vieram lá da Saitor Plantes, das plantas Colocasia. Gente, vocês não têm noção a felicidade que eu tô com essas plantas. Era um sonho muito grande ter um jardim tropical, né? Quem acompanha o canal aqui já viu que há um tempo atrás, quando eu morava lá na chácara, né, lá, eu iniciei ali um jardim tropical, mas não ficou do jeito que eu queria, né? Então, eu acho que agora eu vou realizar o grande sonho de ter um jardim tropical aqui no sítio. Então, essas plantas que eu vou mostrar hoje para vocês são plantas lindas, gente, de folhagem deslumbrante, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E são plantas que não pode faltar em um jardim tropical, eu acho que elas, nossa, gente, elas destacam muito. Então, já tem alguns dias que eu recebi, né, da Saitor Plantes. Eu vou deixar aqui na descrição, gente, para quem quiser, tá? Eu vou deixar aqui o site da loja deles, o Instagram também, vocês podem estar entrando em contato com eles lá pelo Instagram. E eles também vendem pelo Mercado Livre, pela Shopee. Então eu vou deixar o link aqui dessas plantas que vieram para mim, eu vou deixar aqui do Mercado Livre, tá, para vocês, mas vocês podem estar entrando em contato com eles aí pela loja, né, no site e pelo Instagram também, tá, gente? Vou mostrar aqui o resultado que tem. Eu já venho recebendo alguns comentários pedindo para mim mostrar, só que eu não mostrei antes, gente, porque eu deixei outros vídeos gravados, então, mas agora eu vou mostrar aqui para vocês como é que elas estão, tá? Esse vídeo vai demorar um pouco ainda para ir para vocês, porque eu não sei se eu vou botar um outro vídeo que eu tenho já gravado antes desse, tá? Mas vou ali mostrar então para vocês. Eu resolvi plantar as colocásias aqui nessa parte aqui dos fundos, que eu tenho ideia aqui de fazer um jardim tropical. Então, gente, já plantei outras plantas aqui, mas agora o foco é fazer um jardim tropical aqui nessa parte. Então, eu vou plantar bastante folhagens aqui. Já tem 2 canteiros prontos aqui, a ideia é fazer um outro canteiro mais ali atrás daquelas árvores. E tem um outro canteiro lá na ponta, lá que não tá aparecendo aqui, mas acho que você sabe qual que é. Então, eu até tinha uma colocásia lá que eu trouxe pra cá. E tenho outras, aquelas as xantosana. Ai, eu acho que é assim que fala. Eu tenho lá e trouxe também umas mudas pra cá, que depois eu vou mostrar ali pra vocês. Quando elas estavam no vaso, eu fiquei um pouco preocupada com elas, porque o vaso era preto, né? E aquele sol forte, quando em seguida que eu plantei elas, né? Aquele sol forte, forte ali, perto dos 30 graus tava. E aquele vaso preto, aí eu fiquei com medo de esquentar o vaso, e, né? Aí eu peguei de, não, vou passar tudo pro chão, porque ai, gente, eu tenho paciência em esperar a planta pequena crescer e ficar bonita, mas planta em vaso, assim, não tem muita paciência. Daí eu peguei elas, deu uma louca num dia de, não, vou tirar tudo do vaso, já vou plantar. Aí peguei e plantei tudo, pra ver também como é que elas estavam, né? E elas estavam super bem quando eu plantei aqui, gente. As raízes delas estavam bem bonitas, sabe? A primeira a abrir a folha aqui no meu cultivo foi a Crocodile White, que é essa daqui. Olha que cor de folha, gente. Ela tá assim, ó, porque passou bichos por aqui, não sei que bicho foi, que acabou aqui estragando um pouco as folhas de algumas. Depois veio essa outra folha aqui. Olha, vou aproximar aqui. Que coisa mais linda que é. Olha por trás aqui da folha, gente. É incrível essas folhagens, olha. Olha essa folha aqui por trás, olha as nervuras dessa folha. Olha que coisa linda. É impressionante, né? Aí eu coloquei as plaquinhas de identificação aqui, mas eu já gravei o nome de todas, já não me confundo mais, já sei qual é o nome, né, qual é as folhas delas. Eu vou deixar uma folha dessa aqui na tela para vocês verem como é que ela vai ficar quando a folha ficar maior. Vou deixando a folha de todas aí na tela, vou mostrando elas e deixando a folha para vocês ter uma noção de como que elas vão ficar ainda mais lindas. A segunda a abrir a folha foi a Exodus. Parecia que abria a folha antes da Farol Musk, né? Mas abriu primeiro da Crocodile e depois da Exodus. Então, olha para vocês verem aqui, gente, que incrível que é essa planta aqui. Ela já tá vindo com folha nova aqui. Primeiro as folhas, elas nascem assim. Ó, olha a diferença. Olha essa outra aqui, ó. Essa, não sei se vocês repararam, mas quando ela veio, ela já veio com uma mudinha.
que é essa partezinha aqui, ó. Vou desenterrar um pouquinho aqui para vocês conseguir ver, olha. Ela veio com essa parte aqui que eles chamam de chicote, né? Um estolão, né? Ela nasce, tem plantas, né? Tem colocásias que a forma de propagação é assim, né? Elas nascem geram essa parte aqui, né? Esse chicote. E aí aqui consegue cortar e fazer muda. E tem outras colocásias que nascem a mudinha do lado. Depois eu vou mostrar ali pra vocês a diferença da outra. Então essa daqui, ó, é assim, ó. Tem essa partezinha aqui. Ó. Aí eu encostei ela na terra aqui. Vamos ver aqui. Eu não vou tirar, mas já dá de ver que tem raiz ali, ó. Vou aproximar aqui, ó. Ali. Uma raizinha ali. Então eu posso cortar e fazer uma muda. Mas eu vou esperar ela crescer um pouco mais. Quando ela tiver mais ou menos o tamanho dessa, daí eu tiro. Por enquanto eu vou deixar ela desenvolver mais aqui. Então já nasceu folha aqui nessa mudinha, né? Ela veio sem folha e já nasceu folha ali, ó. Que coisinha mais linda, né? Olha só aqui por trás. Ó, vamos ver aqui essa. Ó, agora que eu vou sujar as folhas. Mas olha como é que é por trás essa daqui. E ela vai ficando roxa aos poucos, olha. Coisa mais linda, né? E olha, depois fica assim. Que impressionante que é essas folhas, né? Coisa mais linda. Então essa já tá aqui bem desenvolvida. Essa colocásia aqui, ela é um híbrido brasileiro que foi criada pela Saitor Plants. Então eu vou deixar aqui na descrição para vocês que quiserem adquirir algumas dessas plantas que eu vou mostrar aqui. 4 delas vieram lá da Saitor Plants. E essa planta aqui, ela é incrível. Quando as folhas ficam grandes, né, ela fica com um roxo bem escuro, que ao contato com o sol, a folha fica metalizada. Então fica a coisa mais linda. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar a foto aqui, mas pela foto vocês não vão ver como ela é muito bonita, né? Então se vocês quiserem ver realmente, vocês podem ir lá no canal deles, tem um vídeo mostrando essa planta aqui, com a folha maior e metalizada, a coisa mais linda. Depois, a outra que abriu a folha foi a Farol Musk. Essa tem uma folha incrível. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês da Exodus é que quando ela fica maior, né, as folhas, elas se dobram. Elas se dobram assim, ó. E essa daqui, ela fica com umas nervuras na folha que é a coisa mais incrível. Olha para essa folha, gente, como é linda também. Olha. Quando ela ficar maior, a folha vai ficar muito mais linda ainda. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês terem uma noção, para quem não conhece, né? E por trás a folha é assim. E elas estão super bem. Eu coloquei esses gravetos aqui na volta por causa dos cachorros, tá, gente? Eu até resolvi plantar em vaso da primeira vez por causa disso, por causa dos cachorros, porque fiquei com medo que eles viessem estragar elas, né? Cavar com a patinha na volta delas e acabar estragando. Aí eu coloquei esses gravetos aqui e por enquanto tá dando super certo. E elas estão muito bem, essas plantas, gente, ó. Olha como é que tá o pecíolo delas, né? Elas estão indo super bem aqui, graças a Deus, no meu cultivo. Entre cada muda eu deixei um espaço. Não sei se vai ser suficiente, mas conforme elas forem crescendo, depois a gente vai vendo. Aqui tem uma muda da Colocasia esculenta. Essa eu ganhei uma muda de uma amiga minha. Era um sonho ter essa planta aqui. Eu sonhava com ela há muito tempo. Foi a primeira Colocasia que eu conheci. Depois foi a Morrito. E aí eu ganhei essa muda aqui, plantei ela chegou a ficar grande, só que depois em seguida veio o inverno e aí ela sumiu. E agora ela apareceu de novo, ela ficava lá em um outro canteiro e eu passei ela pra cá. Já mostrei ela aqui antes pra vocês, quando ela tava lá no outro canteiro. E ela nasce com as folhas assim, depois vai ficando roxa. Um bicho veio aqui, cortou a folha aqui, ó, cortou a outra folha daqui. Mas eu vou deixar a foto aí pra vocês verem como é que ela é. A mudinha que eu dei pra mãe já tá grande, assim, tá maior do que essas outras que eu mostrei pra vocês. Quando eu ganhei muda daquela, vieram 2 rizomas, aí eu plantei um e dei a outra pra mãe. Aqui tá a Nancy's Revenge. Essa daqui, ela é a coisa mais linda, olha. Vou deixar a foto aqui pra vocês terem uma noção como é que vai ficar. Ela tem as bordas, olha, com uma outra coloração. Não sei se vocês conseguem perceber.
por trás da folha é assim. Essa foi a última a abrir a folha, porque essa demorou um pouco, porque um bicho aqui, ó, comeu a folha. Dá de ver que tá comida aqui, ó. Tiraram aqui um pedaço, então acabou demorando. A folha ia nascer aqui, depois abriu outra folha aqui desse lado. Essa mudinha que tá menor, mas vamos aguardar aí que elas vão crescer e vão ficar lindas, que vão formar um jardim tropical. Junto aqui no canteiro das colocásias eu plantei a Xanthosana nigrum. Essa planta aqui já faz tempo que eu tenho, né? Eu trouxe mudas lá do outro sítio, até tem mais ali que eu vou mostrar. Eu peguei essa aqui lá do outro canteiro. É uma folhagem que eu me encantei. Aqui não tá muito bonita até, mas eu vou mostrar ali as outras mudas dela para vocês. Olha por trás aqui como é que é. Então são plantas lindas que eu acho que formam um jardim tropical bem bonito. Já tá vindo uma outra folha ali. Aqui eu plantei uma outra muda dessa. E aqui perto dela eu plantei umas mudas da Green Magic. Essa é a que eu mostrei no início do vídeo para vocês, que já tinha aqui no sítio, né, que eu falei outro dia. E aí eu peguei algumas mudas e plantei aqui. Eu peguei essas duas e aquela outra ali nasceu aqui, ó. Para vocês verem a diferença, né? E essa aqui, né, tem algumas colocásias emitem mudas assim do lado, então não tem aquela parte do chicote. Aqui dá para retirar essa e plantar em outro lugar, já é uma nova muda. Já tá vindo folha nova ali, tá se adaptando aqui ainda, que não tem muitos dias que eu plantei ela aqui. E aqui é o outro canteiro que eu falei para vocês, que vai ser um canteiro tropical, né? Essa parte toda vai ser um jardim tropical. Então aqui eu tenho outras mudas daquela Xanthosana, né? Depois aqui, ó, tá nascendo mudinhas, daí eu vou tirando, gente, essas mudinhas aqui depois eu não vou deixar entolcerar muito, sabe? Vou deixar normalmente sim uma planta mãe só. E essa daqui eu acho ela a coisa mais linda, além das folhas, né? Ela tem essa borda roxa. Eu gosto muito aqui, olha, do caule aqui dela, do pecíolo que chama, né? Acho que é pecíolo que chama, ó. Essa parte roxa aqui dela, né? Coisa mais linda. Lá no outro sítio, a folha dela ficou gigante. Gente, não sei, né, quem acompanha lá já tive essa planta aqui gigante. Mas aqui ela tá custando a se adaptar, mas é assim mesmo, né? Ela estava acostumada lá com outro clima lá também, porque lá, gente, aqui é mais frio e é mais calor que lá. Então, apesar de ser cento e poucos quilômetros de distância daqui, mais ou menos, até lá, próximo, assim, a cidade, vizinha, né, uma do lado da outra, mas existe essa diferença aqui. Aqui sempre estava muito mais calor e lá do que lá, né? Eu sempre via na previsão, porque eu tenho meus parentes aqui, né? A minha mãe mora aqui na cidade vizinha aqui também, né, onde a gente mora. Então eu sempre via mais ou menos assim, e aqui estava sempre mais frio ou mais calor. E agora a mesma coisa, quando eu vejo aqui e olho lá, tá sempre diferente, sabe? Aqui é sempre mais frio e sempre mais calor. Aqui eu tenho a orelha de elefante, ó. Essa daqui eu ganhei de uma amiga minha. E aqui eu botei uma outra mudinha dessa, ó, daquela mesma lá da ponta. E aqui eu coloquei a Colocásia Green Magic, ó. Coloquei uma mudinha dela aqui, também tá se adaptando, já tive que tirar algumas folhas. Mas é assim. Vamos ver se vai ficar bonito aqui esse canteiro futuramente. Ali aquele vaso depois eu vou tirar dali. Daqui da casa então eu vou ter vista aqui, ó. Daqui da casa eu vou ter vista para aquele canteiro lá, né, de jardim tropical que vai ser. E daqui dessa parte da casa, olha lá onde está o Norman deitado lá. Daqui dessa parte eu vou ter vista para essa parte aqui, para esse jardim tropical aqui nesse lado. Gente, as plantas de rizomas, elas são plantas muito resistentes. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouco da minha experiência com algumas plantas de rizoma que eu já cultivo há algum tempo. Um exemplo de como essas plantas são resistentes para vocês terem uma ideia, tá? Vocês lembram daquele vídeo que eu replantei lá as cana índica, que eu tirei um pouco da cana índica verde, daquela ali, e coloquei uma outra que tem a folha variegata? Faz tempo isso, gente, faz muito tempo. Aí eu peguei, sobrou alguns rizomas, né, dela, e eu coloquei aqui. E olha aí, aqui é uma churrasqueira que a gente usa aqui para fazer um churrasquinho aqui no fundo do pátio, aqui, né, no fundo aqui da casa.
Então, quando tem alguma planta que é invasora, que é assim, que eu não posso largar em qualquer lugar, senão ela vai se multiplicar, né, onde eu não quero, então eu coloco elas aqui, né, quando eu faço uma poda, coisa assim, que não dá para largar, que tem nem toda planta a gente pode largar e deixar decompondo, gente, em lugares que a gente mora, assim, como num sítio, né. Diferente da cidade, né? Que se tu tem um quintal, se tem tipo uma coisa de cimento, assim, tu até bota, deixa ali, né? Mas no chão, se a gente coloca esse tipo de planta aqui, ó, aquela ali, a Tradescantia, dinheiro em penca, ou um rizoma desse daqui de cana índica, já sai brotando, já sai enraizando e já vai se espalhando, né, gente? Então, para não deixar essa planta aqui se espalhar em qualquer lugar por aí, o que que eu fiz aquele dia? Eu coloquei ela aqui e olha aí, ó. Até agora ela tá aqui, gente, ó. Olha o jeito que tá essa folha aqui. Então essas plantas de rizoma, elas são muito resistentes. Aqui tem mais, ó. Elas são extremamente resistentes, gente. Olha ali, tá até vindo folha nova ali, ó. E as colocásias, elas são plantas assim como as canaíndicas, né? São muito resistentes e plantas de rizoma que elas se espalham, sabe? Com bastante facilidade. Essas plantas de rizoma, gente, são plantas difíceis de morrer. Sabe aquela planta que é muito difícil de tu perder ela? São essas plantas de rizoma. Tem uma outra ali que eu tô indo ali mostrar pra vocês, que tinha lá na horta do outro sítio. Eu trouxe 2 mudas dela pra cá e, gente, foi a maior dificuldade. Tem até vídeos antigos que eu falo, foi a maior dificuldade para conseguir tirar essa planta, que ela tem um rizoma bem assim, bem forte também, assim, que nem as canaíndicas, as colocásias. Então foi difícil de eu tirar ela lá de um espaço lá que eu queria fazer a horta. E eu tirei acho que umas 3 ou 4 vezes, gente. E sempre ela brotava. Quando eu ia ver, tava lá as folhas dela. Eu achava assim, não, agora eu consegui tirar ela. E aí passavam uns dias, eu ia lá, tinha folha brotada. Vou mostrar aqui pra vocês qual que é. Essa daqui, ó, Philodendron undulatum, ou Guaimbé undulatum. Essa planta aqui foi a maior dificuldade de eu tirar ela da horta. Isso daqui, olha, se ficar um pedacinho disso daqui lá pra dentro da terra, vocês podem ter certeza que em seguida, né, não vai passar uns dias e vai nascer folhas e a planta vai estar sempre lá. Então lá eu tirava, porque eu queria plantar ali, queria fazer minha horta, e eu tirava essa planta e ela brotava de novo. E aí eu fui pegando as mudas, né, que ia brotando e ia plantando em outros lugares, ia plantando lá no jardim, né, porque eu sempre, quando eu vi ela, eu já gostei muito dela, achei ela bem bonita, e essa daqui era uma planta assim bem fácil de a gente encontrar lá onde a gente morava, né, então cada rua tinha um pé desse daqui, era uma planta assim bem, sabe, bem fácil lá. E eu queria ter ela no meu jardim, daí eu fui pegando essas mudas que ia nascendo lá na horta, através do pedacinho de rizoma que ficava na terra, eu ia tirando e ia plantando no jardim. Aí eu tinha lá plantas bem bonitas dessa daqui, né? Elas chegaram a ficar, tem uma vez que eu mostrei, tava com mais de 1 metro. Eu acho, se não me engano, tava com mais de 1 metro a folha. Então elas eram lindas lá. E aqui, então eu tenho essas 2 mudinhas pequenas aqui dela. Se a gente for parar para pensar, gente, por que que muitas pessoas às vezes não dá certo o cultivo das plantas? Porque a pessoa planta a planta já sem, assim, ter certeza de que a planta vai vingar, sem aquele pensamento positivo, sabe? Não só as palavras, elas têm poder, mas além de a palavra ter poder, a gente tem que acreditar também, né? Não é só falar, tem que acreditar. Então, várias pessoas assim não dá certo o cultivo das plantas, né? Planta, já tinha uma pessoa que, né, uma vez me falou assim, eu não dá certo, eu queria ser que nem tu, assim, plantar e dar certo o cultivo das plantas. Tu planta e vinga as coisas, né? E eu tenho dedo podre, sabe? Tudo que eu planto, eu tenho dedo podre. Mas aí é que tá, né? O que ela falou já tá dizendo, né? Então, eu não sei se vocês estão me entendendo, gente, mas as palavras, ela têm poder, e a gente, quando planta uma planta, a gente tem que acreditar também. Se eu plantar uma planta achando que a planta vai morrer, é claro, né? E se eu plantar uma planta, né, com a minha energia positiva, dizendo, essa planta vai crescer, essa planta vai ficar bonita, já consigo imaginar ela grande, né, sabe?
Então, aí que tá, aí que tá, às vezes as pessoas já plantam achando que tem dedo podre, e aí, claro, vai perder a planta, porque não plantou pensando positivo, não pensou positivo, não passou positividade para a planta. Resumindo o que eu quero dizer para vocês aqui, gente, para que vocês entendam, que eu acho que eu me enrolo muito quando eu tô falando. Perder planta todo mundo perde, né? Não tem aquela pessoa que nunca perdeu uma planta. Eu perdi algumas plantas agora na geada, né? Com essa última geada que teve aqui. A geada aqui esse ano foi bem castigada mesmo, foi bem forte. Então, perder planta todo mundo perde, né? Perde com a geada, perde com, às vezes, seca, ou molha demais. Molhar demais, eu acho que eu nunca perdi planta por molhar demais, mas já perdi planta por esquecer de molhar, assim, molhar de menos, né? Quase esquecer da planta, né? De molhar ela. Ficar fazendo outras coisas e acabar não molhando, já perdi algumas plantas assim lá no outro sítio. Então, isso acontece, né, gente? Perder planta todo mundo perde. Mas, assim, se tu cultiva as plantas e não dá certo o cultivo, é porque talvez a tua mentalidade esteja errada, sabe? Esteja passando a negatividade para a planta, sabe? Tu não pode falar que tu tem o dedo podre, que tu não sabe cultivar, que não vai dar certo. Quando toda vez que tu plantar uma planta, tu planta ela pensando que vai dar certo. Pode acontecer de perder? Pode, mas vai ser muito mais difícil, gente. Vai ser assim, quase vai ser raro tu perder, sabe? Se tu plantar com essa mentalidade de achar que vai dar certo. Se tu plantar achando tudo na vida é assim, no meu ver, assim, tudo é assim. Se tu for fazer uma coisa já achando que vai dar errado, vai dar errado. Se tu for fazer uma coisa achando que vai dar certo, a chance de dar certo é quase que 100%, sabe? Pode acontecer até de acontecer alguma coisa e não dar certo, pode, mas é mais certo que vai dar certo quando tu pensa positivo, né, em tudo, né? E com as plantas eu acho que é a mesma coisa. Então eu acho que as plantas, elas sentem a energia da gente. Cada planta tem o seu desenvolvimento, tem o seu tempo, né? Mas sempre pensar positivo é o melhor caminho, na minha opinião. Se pensar que tem o dedo podre, aí sim, aí deu, né? Aí não vai conseguir cultivar as plantas. Mas dá certo com a maioria das plantas, gente. Tem planta aí que eu vejo, as pessoas falam nos vídeos que não resiste a geada, que a planta morre com a geada. E eu cultivo aqui, nunca perdi essa planta pela geada, né? Uma delas é a iresine. Até nesse inverno teve geada aqui, como eu falei para vocês, bem forte, eu não perdi ela. Né? Ela fica mais feia, mas não chego a perder. Então, cada cidade, além de ser um clima diferente, cada cidade daqui também tem as suas variações, assim. Então, é bem louco, assim, sabe? Tem lugares que tu perde a planta por geada, tem outros que não. Então, varia muito, assim, sabe? É questão de adaptação também. Eu sou uma pessoa que eu não fico, assim, como é que fala aquilo? Que nem fala assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? As pessoas normalmente, né, o certo é tu ir adaptando a planta aos poucos para colocar no sol, né? Se ela, né, veio numa caixa ou tá na floricultura, assim, né, em estufa, essas coisas, tu vai adaptando aos poucos. Eu não, meu cultivo já é meio louco, eu já pego, já planto, já coloco direto no sol e aí ela vai queimar as folhas, mas depois as outras vão vir. Então já dá, minha forma de adaptação é mais bruta, assim, mais rápida, né? Eu não tenho essa paciência de ficar esperando, ai, coloca no sol, tira do sol, coloca no sol, tira do sol, vai colocando sol aos poucos. Não faço assim. E para mim tem dado certo, assim, esse meu jeito, assim, de cultivar. Eu só perco mais planta, assim, por geada, né? Esse ano eu perdi croton, coleus, então algumas plantas eu perco pela geada aqui. Então comenta aí se tu concorda comigo que as plantas sentem a energia da gente. Eu acho que sente. Eu trato as minhas plantas assim, gente, olha. Dá vontade de abraçar a planta. E quando elas estão bonitas eu falo, tu tá linda, hein? Tu tá linda, tu tá muito linda, parabéns. Eu não sou louca, tá, gente? Mas eu converso com as minhas plantas. Se tu tá feia, eu falo, tu tá feia, hein? Tu tá feia, tu trata de ficar linda igual elas, hein? Olha, tu fica linda igual essa, hein? Tu dá o teu jeito. E é assim que eu trato as minhas plantas aqui, gente. Eu acredito no potencial delas. Se dá vontade de abraçar elas, eu abraço.
Comenta aí se tu conversa com as tuas plantas também. Eu converso com as minhas, abraço elas quando dá vontade. Eu expondo minhas loucuras pra vocês, né? Não sei se eu vou postar tudo isso nesse vídeo. Mas comenta aí se tu é que nem eu, assim, faz essas loucuras aí com as tuas plantas. Gente, eu resolvi plantar as colocásias aqui nessa parte, fazer o jardim tropical ali naquela parte que eu mostrei pra vocês, que é uma parte onde tem pedra embaixo, então eu vou conseguir controlar o crescimento ali delas. Conforme for nascendo mais mudinhas, eu vou tirando, vou deixando só a planta mãe. Como vocês viram, elas são plantas bem resistentes. Então eu vou fazendo o controle ali delas. Eu já tenho experiência no cultivo aqui da Colocásia Green Magic, então eu já vi que ela tem um crescimento vigoroso aqui no sítio. Então as outras, é a primeira vez que eu tô cultivando, né? Mas a Green Magic eu já vi que ela tem um crescimento assim bem bom, então eu resolvi fazer o jardim aqui, que é uma parte onde eu vou conseguir controlar elas ali, né? Conforme for nascendo mudas, eu vou tirando. Então, gente, comenta aí o que vocês acharam das colocásias. Se vocês gostaram dessas folhagens lindas. Realmente são incríveis essas folhagens, gente. São plantas que não pode faltar em um jardim tropical. Tá? Compartilhe o vídeo com mais pessoas, tá? Um beijo pra vocês. Gente, vou deixar aqui na tela, em um lado aqui, o vídeo de quando essas plantas chegaram, tá? 5 delas vocês encontram lá, né, dessas que eu mostrei nesse vídeo, das colocásias, 5 vocês encontram para comprar lá na Saitor Plants e outras também, folhagens incríveis de colocásias que eles vendem lá, tá? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Passou um bicho aqui. Tchau, gente!